Olá, eu sou a doutora Lívia Torres, e hoje eu quero conversar com você sobre algo simples, mas capaz de transformar profundamente o seu corpo, a sua saúde e a sua energia. Existe um pó, uma colher de chá, capaz de ajudar a derrubar a inflamação, diminuir a gordura e construir músculo de verdade. Mas antes de falar sobre ele, eu quero olhar para você com sinceridade e perguntar: quantas vezes o seu corpo tem pedido socorro em silêncio e você simplesmente seguiu em frente? Porque a verdade é que ninguém acorda um dia com excesso de peso, cansaço crônico, dores espalhadas pelo corpo ou metabolismo lento. Isso é um acúmulo silencioso de escolhas que fazemos quando estamos cansados demais para nos priorizar. É dormir pouco porque a rotina exige. É comer correndo porque o dia está uma loucura. É abrir mão do exercício porque o mundo pede 1000 versões de nós ao mesmo tempo. E quando percebemos, estamos vivendo dentro de um corpo inflamado, pedindo ajuda, mas sem forças para gritar. Você sente isso também? Aquele inchaço inexplicável no final do dia. O peso na consciência e no corpo. A mente que parece nublada, como se o foco e a disposição tivessem escapado por entre os dedos. A sensação de que você está tentando, mas nada muda. É como se o corpo estivesse sempre um passo atrás da sua vontade de viver com mais leveza. E eu te entendo. Porque é muito mais fácil cuidar da família, do trabalho, da casa, das responsabilidades, do que cuidar de você. É muito fácil acreditar que autocuidado é luxo, quando na verdade é sobrevivência. Só que existe um momento em que o corpo deixa de sussurrar e começa a enfraquecer. O sono não recupera mais. As dores permanecem. O peso não responde. O humor oscila. Pequenas tarefas parecem enormes. Não é preguiça. Não é incompetência. É inflamação. É exaustão. É o corpo pedindo para respirar. E se você está aqui agora, ouvindo minha voz, é porque uma parte sua ainda acredita que merece se sentir viva de novo. Você merece acordar com energia. Você merece um corpo que trabalha a seu favor e não contra você. Você merece clareza mental, leveza emocional e força física para viver a vida com presença, não apenas sobreviver ao dia. E se alguma parte dessa mensagem tocou você, eu te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não é só sobre números. É sobre levar essa corrente de saúde, equilíbrio e bem-estar para mais pessoas que precisam ouvir isso. Assim como você e eu. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar o que pequenas escolhas diárias podem fazer pelo seu corpo. E como um pó natural, acessível e cientificamente estudado, pode ser um dos maiores aliados nessa virada de chave. A transformação começa quando você decide se enxergar. E você acabou de dar esse primeiro passo. Eu sou a doutora Lívia Torres, e quero te convidar a entrar comigo em uma cena que talvez seja parecida com a sua. Sabe quando você acorda já cansada, como se tivesse dormido, mas não descansado? O despertador toca. Você levanta porque precisa, não porque tem energia. Abre a geladeira, mas não sente fome. Apenas um vazio. O espelho devolve um rosto que você reconhece. E ao mesmo tempo não reconhece. Você lembra da pessoa que já foi mais leve, mais viva, mais risonha, e sente saudade. Mas você engole essa saudade, porque tem compromissos, responsabilidades, pessoas contando com você. Então, você segue. No trabalho, se esforça para focar, mas a mente escapa. Em casa, o corpo pesa e a paciência desaparece rápido demais. À noite, a cabeça dói, os músculos reclamam, a culpa aparece. Eu preciso me cuidar, mas hoje não dá. A verdade é que muita gente vive assim, em modo sobrevivência, fazendo o que precisa, mas rareando nos próprios desejos. E eu sei que dói perceber que o que está faltando não é força de vontade, é energia vital. Quando o corpo está inflamado, quando a mente está em alerta constante, quando os músculos se enfraquecem, não existe motivação que resista. E é por isso que cuidar da saúde não é vaidade, exagero ou luxo. É base, é pilar, é vida. Só que existe uma crença silenciosa, quase cultural, que nos afasta do autocuidado. A ideia de que a gente só merece descanso depois de terminar tudo. Que só dá para desacelerar quando todos ao redor estiverem bem. Que priorizar o corpo é egoísmo. E assim, os anos passam. O peso aumenta, a memória falha, a energia some, o humor oscila. A gente vai murchando por dentro, mesmo vivendo para fora. Mas eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não precisa de grandes revoluções para começar a mudar. Só de pequenas gentilezas consigo mesma. Começa na sensação de pausa, no ato simbólico de respirar com intenção, em se perguntar, mesmo por 10 segundos, o que o meu corpo está pedindo agora?
Às vezes, ele pede água. Às vezes, pede descanso. Às vezes, pede movimento. Às vezes, pede silêncio. Hoje, antes de dormir, eu te peço uma coisa simples e poderosa. Coloque a mão no coração e faça essa pergunta em silêncio. Só isso. Uma pergunta sincera. E amanhã, logo cedo, honre a resposta, do jeito que você conseguir. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser grande. Só precisa ser real. Porque o primeiro passo da transformação não é força, é gentileza. E quando você se permite uma pequena gentileza por dia, o corpo começa a confiar de novo. A energia volta. A leveza volta. E você volta junto. Eu sou a doutora Lívia Torres. E hoje eu quero te levar para um lugar dentro de você. Um lugar onde o corpo conversa com a mente. E a mente responde ao corpo. A gente costuma achar que são coisas separadas. Meu físico está cansado, mas minha cabeça está bem. Ou minha mente está esgotada, mas meu corpo aguenta. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que não existe separação. Quando a mente sofre, o corpo sente. Quando o corpo descompensa, a mente também enfraquece. E a gente se acostumou tanto a viver em alerta, a engolir emoções e acelerar a rotina, que esquecemos o que significa se sentir inteiros. Eu quero que você pense em um dia comum. Você acorda com pressa, toma café sem perceber o gosto, resolve 1000 coisas enquanto tenta concentrar a mente. De repente, o pescoço trava, a lombar inflama, a respiração fica curta. Parece coincidência, mas não é. O corpo grita aquilo que a mente tentou silenciar. Quantas vezes você já sentiu uma dor física aparecer bem no meio de um momento emocional difícil? E eu quero te perguntar, com carinho e sem julgamento. Você percebe quando seu corpo tenta te avisar que passou dos limites? Escreve aqui nos comentários qual é o sinal que ele te dá primeiro. Dor de cabeça, cansaço extremo, ansiedade, insônia? A gente vive num mundo onde ser forte é não parar. Só que força de verdade não é continuar a qualquer custo. É saber quando desacelerar. Quando escolhemos respirar mais devagar, fechar os olhos por alguns segundos, alongar o corpo, beber água com intenção. Parece pouco, mas não é. Essas pequenas pausas são recados para o cérebro de que ele está seguro. E quando o cérebro se sente seguro, todo o corpo responde. A tensão diminui, a digestão melhora, a dor baixa, a energia volta. Isso não é magia, é fisiologia. Você já percebeu como, em alguns dias, mesmo cansada, um único momento de silêncio já muda o seu humor? Ou como uma música que você ama muda o seu corpo inteiro? O coração, a respiração, o olhar? Compartilha comigo nos comentários qual pequena coisa te faz sentir viva de novo. Eu quero muito saber. E tenho certeza de que outras pessoas também vão se identificar com você. O corpo não precisa de perfeição. Ele precisa de presença. Precisa sentir que você está ali, com ele, e não contra ele. Cada vez que você ignora a dor, a exaustão ou o cansaço, o corpo entende que precisa gritar mais alto. Mas cada vez que você honra uma necessidade, por menor que seja, o corpo entende que pode confiar. E quando o corpo confia, a transformação começa. A mente clareia, o humor estabiliza, a energia se renova, a motivação nasce. Não porque você se cobrou, mas porque você se acolheu. Hoje você pode decidir ouvir o seu corpo com mais carinho. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele se sinta em casa dentro de você. Eu sou a doutora Lívia Torres, e hoje quero te contar uma história que nunca saiu da minha cabeça. Atendi certa vez uma paciente que chegava às consultas sempre apressada. Ela dizia que estava tudo bem, mesmo quando o olhar entregava exaustão. Trabalhava, cuidava da casa, da família, evitava reclamar. Ela tinha aprendido a ser forte. Um dia, ela chegou dizendo que não estava entendendo por que o corpo parecia estar desmoronando. Dores constantes, cansaço que não passava, esquecimento, humor instável. E então ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Parece que estou enfraquecendo por dentro. Naquele momento eu percebi. Não era o corpo enfraquecendo. Era ela se despriorizando. O corpo não adoece de repente. Ele envia bilhetes silenciosos. Uma dor aqui, uma tensão ali. Um cansaço que você insiste em chamar de preguiça. Até que um dia ele faz o que precisa para ser ouvido. O mais curioso é que, na maioria das vezes, quando o físico grita, a origem estava na alma há muito tempo. A mente cansada se traduz em músculos inflamados. A falta de descanso vira desequilíbrio metabólico.
A tristeza não expressa se transforma em dores que ninguém consegue explicar. Não é coincidência. É comunicação. E existe algo surpreendente nisso tudo. Quando cuidamos do corpo, a mente melhora. E quando fortalecemos a mente, o corpo responde. Estudos recentes mostram que exercícios de força, por exemplo, não aumentam apenas a massa muscular. Eles também aumentam neurotransmissores ligados ao bem-estar, reduzem inflamação e até melhoram a função cerebral e a memória em pessoas acima de 60 anos. Isso significa que, muitas vezes, a energia que procuramos emocionalmente pode ser despertada fisicamente. Não é só a mente que transforma o corpo. O corpo também transforma a mente. Eu lembro da expressão daquela paciente alguns meses depois. Ela não tinha mudado tudo de uma vez. Não tinha feito uma revolução. Apenas começou a se enxergar de novo, com pausas, com movimento, com respeito. Eu voltei a me sentir eu, ela disse. E aquilo me emocionou profundamente, porque mostrou algo que muitas mulheres precisam lembrar. Não existe idade para renascer. Não existe fase da vida que impeça o corpo de florescer de novo. Quando o autocuidado entra em cena, mesmo devagar, o corpo volta a confiar. E quando o corpo confia, toda a vida muda. Talvez você esteja escutando isso agora e se reconhecendo. Talvez uma parte sua esteja cansada, mas outra esteja pronta para recomeçar. E se for assim, eu espero que esse seja o momento de virada. Não aquele que acontece com força, mas aquele que começa com coragem. Coragem de se escolher. Coragem de permitir que o corpo e a mente sejam parceiros, não inimigos, na sua história. Porque quando você volta para si, o seu corpo volta por você também. Eu sou a doutora Lívia Torres, e hoje eu quero te falar sobre algo que muita gente sente, mas quase ninguém admite. O peso da culpa por não ter conseguido se cuidar antes. A culpa por ter ignorado sinais, por ter engolido o cansaço, por ter deixado o corpo para depois. A culpa por ter acreditado que era preciso merecer cuidado, quando na verdade cuidado nunca deveria ser recompensa, e sim direito. Mas eu quero te oferecer alívio hoje. Você não falhou. Você só sobreviveu da forma que conseguiu. E sobreviver nunca foi fraqueza, foi coragem. A maior virada acontece quando a gente entende que nada muda quando a culpa comanda a jornada. Culpa paralisa, medo limita, autocrítica afasta. O corpo não floresce quando é atacado pelo próprio dono. Ele floresce quando é acolhido. E talvez essa seja a chave que faltava. Você não precisa consertar o seu corpo. Você precisa voltar a se relacionar com ele. Não como uma máquina que precisa funcionar, mas como uma casa que abriga tudo o que você é. Uma casa que merece cuidado, atenção e carinho, não cobrança. Todas as vezes em que você se sentiu cansada demais para treinar, triste demais para se alimentar bem, ansiosa demais para dormir cedo, você não estava desistindo de si. Você estava pedindo ajuda do jeito que sabia. O corpo fala através do silêncio, da dor, da falta de energia. Ele não está te punindo, está tentando te proteger. Ele está dizendo, eu preciso de você. E quando você escuta essa frase, mesmo que baixinho, a história inteira muda. Há algo libertador em perceber que o cuidado não precisa começar perfeito. Ele só precisa começar. Ninguém renasce em um dia. O renascimento acontece aos poucos, quando você escolhe pequenos gestos de amor ao invés de cobranças. Quando você trata o corpo como parceiro, e não como inimigo. Quando você começa a nutrir, movimentar, hidratar, descansar, não para caber em um padrão, mas para caber dentro de si mesma com dignidade, orgulho e respeito. Agora que você já olhou para dentro com sinceridade, eu quero te deixar um convite que pode mudar tudo. Hoje, antes de dormir, escolha uma atitude de cuidado com o seu corpo. Qualquer uma. Alongar por 5 minutos, beber um copo de água com presença, respirar profundamente, massagear os próprios ombros, agradecer ao corpo por algo que ele fez por você hoje. Comece pequeno, mas comece sentindo. Porque quando você faz um único gesto de amor ao corpo, ele devolve. E é nesse ponto de contato, simples, íntimo e real, que a transformação verdadeira encontra espaço para acontecer. Eu sou a doutora Lívia Torres, e hoje eu quero terminar essa jornada olhando nos seus olhos. De mulher para mulher, de ser humano para ser humano. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala baixinho, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só entende quando para. Durante muito tempo, eu também acreditei que me cuidar era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Até que um dia o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente apareceu. E naquele instante eu entendi.
Saúde não é apenas o que um exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer forte. Por todas as vezes em que eu disse tá tudo bem, quando na verdade não estava. Chorei não porque eu era fraca, mas porque eu finalmente tinha me escutado. E foi simples. E foi libertador. Naquele dia, eu entendi que o cuidado começa no instante em que a gente se permite sentir. No instante em que o corpo é ouvido, e não combatido. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde. A mente desacelera. O coração encontra um novo ritmo. A vida volta a respirar com você. E não, a transformação não acontece de um dia para o outro. Ela acontece no dia em que você decide que merece paz. No dia em que você se escolhe, mesmo que o mundo diga o contrário. O autocuidado não é luxo. É sobrevivência com dignidade. E não existe fórmula mágica, mas existe prática. Começa no básico. Respirações profundas, água, sono, movimento, silêncio. Escrever o que sente. Celebrar pequenas vitórias. Se tratar com carinho. Saúde não é perfeição, é presença. É olhar para si e dizer, eu estou aqui. Cada escolha consciente aproxima você de uma versão sua mais leve, mais inteira, mais viva. Agora imagine acordar e sentir que, enfim, o seu corpo e a sua mente estão do mesmo lado. Que você não precisa mais lutar contra si mesma. Só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de amor. Amor por quem você é. E por quem você ainda pode ser. Se esse vídeo tocou o seu coração, talvez seja porque você também está pronta para um recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde emocional. Mesmo que seja um pequeno passo por vez. Eu estou aqui com você. E não vai faltar acolhimento nessa jornada.